começar aqui, enquanto você estiver acertando o som. Boa noite a todos, prazer em recebê-los aqui. A proposta desse evento é basicamente a gente poder falar sobre ciência e planejar a ciência com candidatos que se apresentaram, que têm dentro da sua plataforma a ciência como tema. Tá? Eu vou ser muito breve aqui para a gente poder, de fato, aproveitar e discutir bem as questões. E vou primeiro convidar a Catarina para explicar o formato do debate. A gente vai ter que ser muito restrito em relação a tempo, em relação à maneira como... Pode aumentar um pouquinho, então. A maneira como a gente vai discutir as coisas. E depois a gente vai convidar os candidatos aqui para mim. Boa noite, obrigada por vocês terem vindo. Então, a gente vai fazer a conversa hoje dividida em 4 blocos temáticos. Os 3 primeiros a gente vai conversar com os candidatos a deputado federal, que vão ser crise na ciência, aproximação ou falta de aproximação entre ciência e política, e o terceiro são propostas concretas de cada candidato. E aí, no último bloco, a gente vai falar com as candidatas a deputado estadual sobre ciência no estado do Rio de Janeiro. Para ajudar a gente em cada um desses temas, a gente trouxe cientistas, representantes da comunidade científica, que vão fazer perguntas, e a gente vai coletar também perguntas da plateia. Tem algumas pessoas que vão estrategicamente distribuir e recolher as perguntas, papéis e recolher as perguntas da plateia. E esqueci alguma coisa? É isso. A gente vai ficar cronometrando tudo para tentar deixar que todo mundo fale um pouco. E aí no final a gente vê se todo mundo aí estiver empolgado, a gente flexibiliza a hora de terminar. Lembrar que isso está sendo transmitido pelo Facebook, Live, então é importante que a repercussão acho que vai ser maior do que só das pessoas que estão aqui. E acho que a gente já pode convidar os candidatos. Eu queria agradecer o Ricardo Rangel, que está aqui mais próximo. Sentar, por favor. Tatiana Roque. José Dones. E Celso Pantera. Então a gente agora vai fazer um sorteio para que cada um possa se apresentar em 2 minutos. E sorteio. Celso Pantera, 2 minutos para se apresentar, por favor. Boa noite, eu sou deputado de primeiro mandato, ocupei por um período Ministério de Ciência e Tecnologia, fui presidente da FAITEC. Estou deputado com a pauta como eixo a questão da ciência, a partir da constatação de que não há uma ação consciente e sistematizada no Congresso, nas pautas de ciência, inovação, ciência e tecnologia, no todo, cunhei a ideia da bancada da ciência, passei a procurar os deputados que têm uma ação mais sistemática na área, a gente organizar a nossa ação de uma forma mais sistemática. Também organizei, junto com a consultoria da Câmara, os mais de 400 projetos que estão tramitando na Câmara, que envolve uma forma de outra ciência, entregando para a Academia Brasileira de Ciências e para o SBPC, para que eles fizessem para a gente uma sistematização, na verdade, uma classificação por nenhuma baixa, média e alta prioridade, para que nós tivéssemos uma noção daquilo que interessa à comunidade acadêmica, efetivamente, que a gente avance nas mais de 400 projetos que tramitam na Câmara. Eu moro em Duque de Caxias, tem uma base popular muito antiga, muito grande. Eu trabalho muito como professor de pré-vestibular de negros e carentes durante muito tempo, inclusão digital em favelas da Baixada Fluminense. Isso me deu uma base social muito forte lá. Então, minha principal base eleitoral é Duque de Caxias, Magé, Belfort Roxo, São João do Meriti, também a zona norte do Rio de Janeiro. Desculpa, meu número é 301. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, Stevens.
É um prazer estar aqui com vocês. Eu não sou cientista, nunca fui político, foi a primeira vez. Minha primeira faculdade foi biologia, eu não concluí, mas depois eu concluí administração de empresa na UFRJ e estudei informática e programador de computadores e tecnologia no mercado financeiro por 12 anos. Então, para mim é bacana estar aqui, porque eu tenho o pé da biologia e o pé da tecnologia. Como eu falei, trabalhei no banco de investimento, depois eu fui sócio da Conspiração Filmes mais alto. Fui sócio da Conspiração Filmes, que é uma produtora de cinema, televisão e publicidade, por 12 anos, até recentemente, deixei de ser sócio agora no início do ano. E nunca na vida eu pensei em fazer política. E essa decisão que é um pouco curiosa até para mim hoje, né, tenho 54 anos, nunca pensei nisso. Um amigo meu que é fundador do Partido Novo, um belo dia virou para mim e falou: você devia vir para o Partido Novo, fazer um processo seletivo, porque tem um processo seletivo, e ser candidato. Eu achei aquilo muito esquisito, porque a política no Brasil é uma coisa muito corrompida, um ambiente muito inóspito. E ele insistiu, eu acabei aceitando, porque eu acho que a política brasileira está do jeito que está, e a gente está nessa crise terrível, que não é só uma crise econômica, mas é uma crise ética, moral, de valores, porque nós, a sociedade civil, nos afastamos da política e precisamos recuperar isso. Há outras pessoas que estão pensando da mesma maneira, nós precisamos romper esse círculo vicioso e recuperar o nosso país, e é por isso que eu sou candidato e estou aqui. Muito obrigado. Boa noite, eu sou Tatiana Roque, sou professora do Instituto de Matemática da UFRJ e atuo numa pós-graduação de ensino em História da Ciência, minha área de pesquisa é essa, e eu, na verdade, nunca tinha pensado em ser candidata, mas em 2015 eu me tornei presidente do Sindicato dos Professores da UFRJ e tive uma atuação visando ampliar a participação do sindicato, criar novas alianças, aproximar os cientistas e as sociedades científicas da atuação do sindicato. E a partir daí, em 2016, quando começou o desmonte da ciência da universidade, na verdade começou em 2015, mas se aprofundou muito em 2016, nós iniciamos uma série de ações, entre elas a campanha Conhecimento Sem Cortes. Eu coordenei essa campanha, que teve uma atuação de mobilização da comunidade científica e de atuação de pressão também junto ao Congresso Nacional, mas com uma atuação inovadora, com uma atuação na guerra de discursos na rede social. A gente instalou aquele tesourômetro na Praia Vermelha, né, medindo os cortes em tempo real, vocês devem lembrar. E, a partir daí, eu acho que houve uma percepção dentro da comunidade acadêmica e da comunidade científica que a nossa área está sendo especialmente visada pelos cortes, está sendo especialmente visada por essa política de diminuição do tamanho do Estado em áreas essenciais como educação, saúde, ciência e tecnologia, e que a gente precisa, então, de uma representação nossa no Congresso Nacional, porque a gente conhece os problemas da nossa área e mais, e a gente sabe a importância para a sociedade, e também a gente só vai vencer essa batalha se a gente tiver o apoio da sociedade. Então a gente precisa de mobilização, porque independente do governo que ganhar a eleição agora, essa pauta vai continuar tramitando e essa política de diminuição do Estado em áreas essenciais vai continuar. Então a gente precisa de mobilização social e alguém de dentro pode fazer essa mobilização. Antes de mais nada, muito obrigada, Stevens. Boa noite a todos. Eu me chamo Gisele Gomes, sou nascida e criada em Campo Grande, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Sou bióloga, bacharel em genética pela UFRJ. Sou mestre e doutora em biofísica pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Trabalhei como professora universitária, dava aulas de biofísica na graduação e de psicoacústica na pós-graduação. E trabalho já há 14 anos como pesquisadora, sou pesquisadora sênior no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Trabalho com patentes e biotecnologia. Eu faço
A segunda instância, eu faço a revisão dos pedidos já decididos, aqueles pedidos negados e que a pessoa não gostou da negativa e pede revisão, e aqueles pedidos concedidos que a concorrência não gostou da concessão e pede a nulidade. Fui conselheira do CEGEM, Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que lida com biopirataria, lá em Brasília, entre os anos de 2008 e 2010. Nunca fui política, nunca pensei em me candidatar, mas sou formada em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa. E a última pessoa a me dar o pontapé para me candidatar foi o Ricardo, e eu jamais vou deixá-lo esquecer disso. Muito obrigada. Muito obrigado aos candidatos pela apresentação. Vou começar fazendo uma pergunta, que é uma pergunta geral, depois a gente vai sortear para ver quem vai responder. Uma pergunta muito em cima do que a gente já está vivendo, que é a crise da ciência, a crise que ela acaba sendo influenciada pelas priorizações do governo e pela falta de financiamento para a ciência. A gente está vivendo uma crise que vem se agravando, e a proposta aqui é basicamente a gente poder saber dos candidatos o que houve, o que deu errado, o que aconteceu nos últimos anos, o que aconteceu, talvez historicamente, em relação à ciência brasileira, para a gente chegar na situação que a gente está hoje. Então essa é basicamente a minha pergunta. Carla. Cada candidato agora vai responder. Isso, 2 minutos mais uma vez para responder ou comentar essa provocação. Podemos começar pela Tatiana Roque, professor Coelho. Bom, gente, eu acho que essa pergunta, ela tem 2 tipos de resposta. Eu acho que a gente precisa cada vez mais mostrar para a sociedade o que a gente faz e trazer a sociedade para o nosso lado. Talvez nesse ponto a gente tenha falhado, achando que bastava a gente fazer nossas pesquisas de excelência, né, e termos nossos parceiros acadêmicos, que isso já seria reconhecido automaticamente. Mas acho que a gente percebeu nos últimos anos que não, que a gente precisa de mais diálogo com a sociedade e que a gente vai precisar da sociedade do nosso lado para defender essa área. Né? E, em segundo lugar, eu acho que nos últimos anos houve uma política de incentivo à ciência e tecnologia de sucesso. Nossos índices melhoraram bastante em termos de publicações, de pós-graduação, de criação de doutorados, né, de pessoas formadas em doutorados. Isso tudo melhorou bastante, mas a gente também ainda não fez a passagem para a inovação, para isso chegar na ponta e ter impacto no tecido produtivo, para que a gente tenha um modelo de desenvolvimento mais tecnológico, mais baseado em ciência e mais sustentável. Eu acho que isso a gente ainda precisa dar esse passo além em direção à inovação e a um modo de conceber o desenvolvimento econômico que leve em consideração as pesquisas científicas que a gente faz. Isso não se dá de modo natural, é preciso de políticas específicas para isso, incluindo estruturas intermediárias como a gente tem hoje em algumas universidades, como parques tecnológicos, incubadoras de empresas. Isso precisa ser uma política de Estado e eu acho que a gente precisa criar essas estruturas intermediárias para que a nossa pesquisa básica chegue na ponta e tenha impacto no tecido produtivo. Então eu acho que são esses caminhos que estão faltando para que a ciência e tecnologia seja valorizada pela sociedade e a gente possa ter a sociedade do nosso lado na defesa dessa bandeira. Obrigada. Isso. Para lembrar, a gente está passando uns papéis para as perguntas, tá? Logo depois desse comentário dos candidatos, a gente vai ter perguntas da plateia, e para isso estão sendo passados aí papeizinhos para quem quiser perguntar para preencher o papel. E quem é então agora, Carlos? Celso. O que nós temos, do ponto de vista da legislação, o Brasil avançou muito de 2004 para cá. Eu citaria a Lei do Bem, a Lei da Biossegurança e o novo Código de Ciência e Tecnologia, que foi sancionado pelo presidente Dilma em 2016 e agora regulamentado esse ano pelo Paulo Governo. Então, do ponto de vista da legislação, avançou muito o Brasil e tende a ter impacto grande no futuro. A nossa nesse momento, é financiamento mesmo. Eu depois, sobre iniciativas, eu vou entrar melhor nessa questão do que eu acho que tem que ser feito. Então, primeiro nós temos que resolver o problema de financiamento. E nós temos que criar formas de financiamento dos quais os governos não consigam
nos seus orçamentos e cortes anuais, mexer. Também temos que ganhar a sociedade para que isso, de fato, é relevante, é importante, o governo não pode mexer nessa questão. A outra coisa que a Tatiana Roque tocou e que é muito importante, nós só estamos para 13º, 14º em produção de teses, mas somos o 67º em inovação. Portanto, nós temos um descolamento muito grande entre produção de tese, produção de ideia, pesquisa e a gente efetivamente transformar isso em reflexo no sistema produtivo, produção de produtos e sistemas que venham a refletir em ganhos para a sociedade e com isso você mostrar para a sociedade que de fato a ciência ela traz ganhos e melhoria em emprego, qualidade de emprego, nível de emprego e no bem-estar social. Isso talvez seja um desafio muito importante que nós precisamos avançar. Então, quando a gente resolver a questão do financiamento, que é um debate importante, né, nós temos que, junto com o financiamento, resolver o problema de programas que incentivem a inovação e tirem o Brasil desse lugar vexaminoso aí do 67º em inovação. Obrigado, Celso. José. Bom, muito bacana ouvir a esquerda defendendo a pesquisa tecnológica, porque eu justamente acredito que o que trouxe a gente ao estado que a gente está hoje é a grande confusão que existe no Brasil, seja a esquerda, seja a direita, da diferença entre o que é a pesquisa científica e do que é a pesquisa tecnológica. Porque a pesquisa científica é uma pesquisa altamente arriscada. A pesquisa científica, nesse público aqui, eu não preciso esclarecer, é a pesquisa que agrega conhecimento ao conhecimento humano. E a gente nunca sabe o que esse conhecimento vai trazer. Logo, a pesquisa que quanto mais risco ela tem, mais dinheiro governamental ela precisa. E a pesquisa tecnológica, justamente por ser menos arriscada, já tem potencial para atração de dinheiro privado. E a gente precisa atrair dinheiro privado para a pesquisa científica. A gente precisa garantir, a gente precisa atrair dinheiro privado para a pesquisa tecnológica. A gente precisa garantir dinheiro governamental para a pesquisa científica, um dinheiro que independa do orçamento, que não possa ser contingenciado. Está no Congresso Nacional em discussão a criação do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que até hoje ainda não foi para frente. A gente precisa ter esse fundo que garanta dinheiro para a pesquisa arriscada. E a gente precisa atrair parcerias público-privadas para a pesquisa tecnológica. Não que o governo não tenha que colocar dinheiro também em pesquisa tecnológica, porque tem. Quanto maior o risco, maior o dinheiro governamental. Mas a gente precisa diminuir o risco para atrair a iniciativa privada. E a gente não vai conseguir diminuir o risco sem resolver o nó das patentes. Antes de eu sair de licença para me candidatar, o pedido que eu assinei era um pedido que estava datado de 1998. Estamos em 2018 e eu tenho um pedido de patente que aguarda 20 anos. Você pergunta o que deu errado nos últimos anos, a pergunta é o que deu certo nos últimos anos. Desde o segundo mandato do Lula, especialmente durante o mandato da Dilma, tudo deu errado. Nós fizemos absolutamente tudo errado e o país entrou na crise que está. Não é só a ciência que está nessa crise, tudo está nessa crise. O Brasil hoje gasta 25% mais do que arrecada, 9% do PIB de déficit. É claro que não é duro, mas eu acho que a gente tem um problema específico para a ciência, no qual a José falou. Ele tem um problema mais grave de quais são as nossas prioridades fundamentais. E a questão mais básica do Brasil, a coisa mais importante do Brasil, a gente não dá a mesma bola, que é o ensino básico. Eu vou ler uma coisa, por acaso eu tropecei nesse texto aqui, vou ler para vocês, aspas. Mais da metade dos recursos do Ministério da Educação é aplicado no ensino superior, o que contraria a Constituição Federal, que dá prioridade ao combate ao analfabetismo e ao ensino fundamental. As prioridades do sistema educacional devem ser diminuir a repetência nas escolas, ampliar o acesso ao segundo grau, melhorar a qualidade do ensino. Para tanto, é preciso treinar professores
melhorar seus salários em função do desempenho e prestar assistência ao estudante com merenda escolar e material didático. A administração pública deve usar melhor os recursos disponíveis, privilegiando as regiões mais pobres e dando apoio aos estados e municípios. Essa é uma fotografia absolutamente clara do problema do ensino básico no Brasil hoje. Foi escrita pelo ministro José Goldenberg, que foi ministro da Educação e ministro da Ciência e Tecnologia, e hoje é presidente da FAPESP, em 1993. 25 anos atrás já se sabia qual era o problema que havia no ensino básico, e é exatamente o mesmo. O Brasil gasta 6% do PIB em educação do mundo todo, e a mesma coisa. Botou? Obrigado, Ricardo. Agora a pergunta da plateia. Só para esclarecer, a gente vai sortear um respondente e uma pergunta, e isso vai acontecer 2 vezes em cada bloco. Esse bloco é sobre a crise na ciência, então a gente guardou algumas perguntas que têm mais a ver com outros blocos para serem feitas em outros blocos. Se sortear primeiro um candidato a responder. Gisele Gomes vai responder a primeira pergunta. Qual é a prioridade atual da ciência no Brasil e também no Rio de Janeiro? 2 minutos também. Posso escolher 2? Eu diria que a prioridade atual hoje a gente precisa dar emprego para os cientistas. Não dá mais para a gente ter uma ciência que é totalmente baseada em estudantes. Você vai no laboratório dentro de uma universidade, você tem o laboratorista, o técnico de laboratório, o professor adjunto, que tem doutorado e vários artigos e etc e tal, e você não tem ninguém no meio do caminho. Não existe mais uma hierarquia dentro dos laboratórios. Mesmo nas carreiras de ciência e tecnologia, hoje a pessoa pode entrar como tecnologista, mas se ela entra como tecnologista, ela não é promovida a pesquisador. A gente não tem o pesquisador júnior, a gente não tem o assistente de pesquisa, a gente não tem o pesquisador pleno, a gente não tem uma carreira de cientista hoje. E isso é inviável. A gente precisa, vamos fazer um projeto, precisamos extrair DNA de 1000 indivíduos. Pega um aluno de mestrado, treina um aluno de mestrado, daqui a pouco o aluno de mestrado sai e a gente tem que achar um outro. Os projetos de pesquisa hoje precisam pensar na empregabilidade do cientista. Não é admissível que uma pessoa se forme na universidade e tenha como única porta de saída o mestrado. Que carreira é essa? A gente precisa atrair a empregabilidade do cientista. Em países desenvolvidos, eu posso citar a Coreia, a gente sempre vai citar a Coreia, cerca de 80% dos cientistas estão empregados na indústria, porque as indústrias possuem os seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento, porque não tem novas patentes. A gente não tem departamentos de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, porque a gente tem um nó nas patentes, não faz o menor sentido. A gente está tudo vinculado. Todos os projetos de ciência são transversais e precisam ser discutidos com diferentes ministérios para serem solucionados, porque não tem uma solução única e simples. Eu diria que esse é o maior problema hoje na ciência. Está perdendo cérebros. Muito se fala em investimento da iniciativa privada como forma de melhorar os incentivos à pesquisa. Porém, como garantir que a iniciativa privada não use todo o conhecimento produzido na universidade, única e exclusivamente pensando em seus lucros, sem garantir que esse conhecimento se reverta em melhoria para a população em geral? Não tem problema em ganhar dinheiro, eu acho que tem que ganhar dinheiro. Eu acho que a gente tem que quebrar esse negócio de dizer que nos países desenvolvidos quem gasta em ciência é iniciativa privada. Não é verdade. Steve Jobs inventou o iPhone quando ele pegou coisas, tecnologias inventadas por iniciativa de financiamento público. Internet, GPS, tela sensível, telefone. Eu dei boa noite, nosso presidente do SBPC, presidente ver aí. Então, o que tem que fazer nos Estados Unidos
usa-se muito dinheiro público de renúncia de imposto de renda para financiar a ciência. Lá, os fundos de investimentos, endowments patrimoniais, todos usam dinheiro de renúncia de imposto de renda. É dinheiro público. Só não pega do orçamento do Estado, mas deixa de pagar para o Estado. Então, a iniciativa privada ela é boa exatamente para pegar aquilo que o dinheiro público financiou e transformar em produtos e sistemas. É o que falta para a gente. É a gente dar o salto da inovação. Acho que a Tatiana Roque já tocou nisso aí. É a gente produzir riqueza a partir do que a gente produz de tese nas universidades e nos institutos públicos, né? Mas o que a gente tem, as grandes descobertas, os grandes saltos de conhecimento, produção de produtos e sistema, todos foram resultados de pesquisas financiadas com recursos públicos. A Europa é assim, os Estados Unidos é assim, e todos os países são assim. Então, o que nós precisamos aqui é só tirar esse descolamento entre inovação e pesquisa. E eu volto a dizer, o nosso grande problema hoje é financiamento. Nós estamos num problema de continuidade, nós vimos 10, 12 anos contínuo de crescimento, melhoria da infraestrutura dos laboratórios de pesquisa, melhoria das universidades e recursos constantes para financiar projetos. O que houve nos últimos 6 anos é uma queda profunda. Nesse orçamento, os cientistas estão fazendo gatilho para manter, sobreviver o que está em pé, mas não temos perspectiva nos próximos 2 anos. Bom, esse então foi o primeiro bloco, agora a gente vai para o segundo bloco, que é sobre ciência política e ciência na política. Lembrando que depois, quando os candidatos começarem a responder, a gente pega perguntas por escrito da plateia. Enfim, essa crise, né, que a gente está vendo se debelar no setor de ciência do Brasil e a incapacidade da gente lidar rapidamente, reverter quadros muito ameaçadores, né, para o futuro do Brasil, e também de dialogar com a sociedade, de sensibilizar a sociedade, né, acender um alerta vermelho grande, né, na comunidade científica, que a gente se viu despreparado, né, para intervir rapidamente na política e também para chegar junto e falar com os cidadãos, né. E a partir disso, né, surgiu um movimento, a gente vê surgir um movimento de cientistas engajados que estão buscando um maior diálogo e uma intervenção maior na vida política do país, né, e esse evento aqui é um exemplo disso, né, dessa tentativa. Então a gente não podia deixar de dedicar um bloco a isso, né, e como que a gente é produtiva. E para fazer uma pergunta sobre esse tema, para esse bloco, eu vou chamar a professora Débora Fogel, né, bioquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Ciências, e, enfim, uma batalhadora pela ciência no Brasil. Foi para a reitora de pesquisa, né, e pós-graduação da UFRJ, então viveu de perto a crise da universidade também. Para você fazer uma pergunta geral para os candidatos e a gente vai repetir a mesma dinâmica do primeiro bloco. Gente, muito obrigada, boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui nesse espaço. Obrigada a gente por organizar isso junto com as meninas para a gente. Um espaço único. A minha pergunta, eu queria ouvir um pouco, talvez eu vá dividir a minha pergunta rapidamente em 2 partes. Primeiro eu queria ouvir um pouco o que os 4 candidatos pensam, um pouco qual é o papel da universidade no futuro, quer dizer, como vocês veem a universidade nesse contexto de economia que avança. A universidade ela deve manter um papel mais do tipo, não, trata-se de um local onde a gente tem um repositório de conhecimento, devemos simplesmente fazer pesquisas e atender, né, a curiosidade nata, ou a gente deve acompanhar essa economia, né, pujante que muda e os empregos que acompanham. A universidade deve acompanhar todas essas revoluções, essas mudanças que a gente tem presenciado, ou a universidade ela deve ser um bastião, um local onde nada disso deveria perfundir e ela deveria, enquanto instituição milenar, ser esse guardião, né, do conhecimento, da educação superior de um determinado país, de uma nação. Essa seria uma parte da minha pergunta. E a outra pergunta,
atrelado a isso, eu vejo assim, que os candidatos e meus colegas, eles fazem um diagnóstico muito bom, quer dizer, a gente tem uma dificuldade enorme de chegar na sociedade. Na primeira crise, certamente a ciência e tecnologia, junto com outras áreas que não são bem entendidas pela população, são cortadas, né, devastadoramente. Mas eu sinto assim, o que a gente faz para resolver de fato esse problema? Existe um problema da nossa parte, que a gente não chega lá. Será que é porque a universidade também, por isso que eu estou conectando com a minha pergunta, não está acompanhando, está ficando parado, deveria ficar parado? Enfim, desculpa que a pergunta é meio confusa, mas eu queria ouvi-los com respeito ao papel da universidade nessa sociedade que muda e como de verdade a gente faz para que a população brasileira apoie a ciência e tecnologia. Eu sinto que apoia, mas eu queria ver uma coisa assim mais veemente, né? Um cenário que a gente tem que 17% da população tem ensino superior. Qual é realmente a relevância do ensino superior no país em que 83% não está na universidade? Ricardo Rangel, por favor. Eu quero o tempo dela. Dois lados. Eu acho que a universidade não pode ser uma igreja. Né? Tem sido assim, foi assim durante muito tempo no Brasil. Isso é muito ruim. Eu acho que é o contrário. Ainda mais hoje, que a sociedade está passando por mudanças tão dinâmicas, eu acho que a universidade tem que entender isso, pensar a sociedade, e não ficar lá como uma guardiã, como se fosse um mosteiro da universidade da Idade Média. Aliás, eu acho que o problema que a gente tem aqui, que eu não consigo falar muito, em relação à universidade, é o fato de que a gente não atrai a iniciativa privada, não atrai as empresas. A legislação é toda feita para complicar isso, a burocracia, isso pode importar, não pode fazer uma doação. São coisas que você não pode. O funding, que foi falado antes, a única maneira de trazer financiamento para a universidade, para a ciência, para a pesquisa científica, é atrair capital privado. O Brasil está quebrado, a gente tem 9% de déficit do PIB, não tem como aumentar o orçamento de nada no Brasil, não vai acontecer. A gente vai lutar para ver se não cai tanto quanto corta menos e corta nos outros lugares. Isso é o contrário. Eu acho que, foi outra pergunta, é preciso misturar a universidade com a sociedade, fazer com que a universidade repense a sociedade, e o fato de a sociedade como um todo não entender o problema da ciência está ligado a isso. As pessoas, inclusive no parlamento, os políticos não entendem por que a ciência é importante, tanto que recentemente quase cortaram aquelas milhares de bolsas da CAPES, porque os caras não sabem para que serve a ciência. Isso também está conectado com o que eu falei antes sobre o ensino. O nosso ensino é muito ruim, 80% dos alunos da rede pública saem antes de completar o ensino médio. Você não sabe o que é ciência. E como o povo brasileiro não sabe o que é ciência, e isso inclui os políticos, o povo brasileiro não dá o devido valor à ciência. É preciso levar isso à população como um todo. Excelente pergunta, muito obrigada. Sobre a primeira parte da pergunta, eu diria que a universidade deve ser livre para decidir o que ela quer. Se uma dada universidade quer assumir uma postura mais progressista, que ela tem esse direito de assumir. Se uma outra universidade quiser assumir uma postura mais conservadora, que ela também tenha. Eu sou uma liberal e eu defendo que as universidades sejam livres e autônomas. Sobre a segunda parte da sua pergunta, eu vou defender o que eu acredito. Na Escola Superior de Guerra eu aprendi que o poder ele é dividido em 5 expressões. O poder é único, mas ele tem 5 expressões. O poder militar, o poder econômico, o poder político, o poder social, que inclui a educação, a saúde, e o poder científico e tecnológico, que é uma expressão do poder em si mesmo. E hoje no Brasil me incomoda muito quando eu vejo o poder científico e tecnológico discutido sempre em conjunto com a educação. Não que eles não se imiscuem. A ciência depende da educação e em determinados momentos ciência e educação são uma coisa só, como é o caso da pós-graduação. A pessoa que está fazendo mestrado, doutorado em ciência, ela é ao mesmo tempo educação e ciência.
Mas ciência não é sempre educação. E ciência é importante em si mesma. E a gente precisa começar a pensar a ciência por ela própria. Inclusive, desvinculando a necessidade do pesquisador de também ser professor. A gente sabe como funciona isso na universidade, que muitos professores são professores tão somente porque querem fazer pesquisas. E a gente não tem tanto investimento em institutos de pesquisa científica simplesmente separados da educação. A gente precisa ter isso, tanto público quanto privado. Essa eu acho que é a minha resposta em relação à valorização da ciência por ela mesma, independente da educação, que também é importante. Bom, primeiro eu acho, que a universidade deve sim acompanhar as transformações do mundo contemporâneo. Eu tenho estudado bastante as transformações do mundo do trabalho e acho que certamente levar isso em consideração pode aumentar a percepção da relevância da universidade perante a sociedade. Mas em um país como o Brasil, eu acho que a gente não pode falar de universidade, política e ciência sem pensar quem está na universidade e quem está fazendo ciência nos nossos laboratórios, que estão, em sua maior parte, na universidade. E a universidade no Brasil, eu acho que passou por uma revolução nos últimos anos, com pessoas de várias classes sociais, com cotas, com expansão, com reúne. Eu acho que um país tão desigual quanto o Brasil é muito estratégico que a gente tenha alguma instituição em que essas pessoas convivam em razoável igualdade de condições, ao menos condições de acesso. E hoje, para que essas pessoas permaneçam na universidade, é muito necessário que tenha investimento público em bolsas, alojamento, bandejão, estruturas de acolhimento dessas pessoas. E se a gente parar para pensar em que instituições no Brasil, pessoas de classes sociais tão diferentes convivem sentadas lado a lado com a igualdade de direitos? Quase nenhuma. É assustador. E a gente sabe que isso foi com muita luta que a gente conquistou isso. Hoje, há uma quantidade enorme de pessoas que a gente encontra na universidade, que são os primeiros de suas famílias a cursar o ensino superior, e a gente não pode pensar em ciência e tecnologia, em pesquisa, que se faz na universidade, sem levar isso em consideração. Porque são essas as pessoas que vão fazer pesquisa, que vão fazer ciência e tecnologia, e é bom e é desejável que isso permaneça assim, porque a universidade, justamente, não é uma ilha em um outro país. Essa universidade está no Brasil, que é um país marcado por desigualdades assustadoras. Então, eu acho que a gente precisa manter a universidade democrática. Primeiro, essa questão do déficit fiscal. É como se encara o problema. Os Estados Unidos, na crise de 2008, encararam o problema duplicando investimento em ciência e tecnologia. Publicou dinheiro público. A Europa criou o Horizonte 2020, que também foi um conjunto de metas para enfrentar o problema da crise econômica da Europa. E a China também reagiu da mesma forma. Então, o que falta aqui é como você encara a crise e como você investe. O poder público tem obrigação, sim, de investir. Lá nos Estados Unidos, a diferença é que você não paga imposto de renda e investe no fundo. Mas é dinheiro público. É só de outra forma, de outro caminho. Não é contingenciado. A outra coisa, as universidades, a partir do conjunto de iniciativas, eu diria que a política que é a mais importante de todas, se aproximou e quase igualou, começou a se igualar ao que é a sociedade, a ser um reflexo da nossa sociedade. Óbvio que isso tem um tempo para você ter reflexo concreto e ela refletir de fato. Nós temos 10 anos de política de quadro. A UERJ venceu esse ano 10 anos de política de quadro e renovou. Então é muito pouco tempo para você de fato fazer com que ela reflita o conjunto da sociedade. Mas melhorou muito do que era antigamente. A outra coisa, a base de vagas também aumentou muito. Nos anos 90, a nossa indicação é que as universidades... Mas nos anos 90, eu era da União Nacional dos Estudantes, a nossa principal reivindicação era a aula noturna das universidades públicas. A gente não conseguia imaginar novas universidades. Nos anos 2000, a partir do governo do Lula, a expansão da base
e de vagas foi, assim, imensa. O que nós temos agora é que consolidar essa situação e as conquistas. Espero que tenhamos um governo ano que vem que ajude a isso. Mas se não tiver também, eu tenho certeza que a universidade vai saber existir e fazer a sua parte na defesa daquilo que nós já conquistamos. Porque eu não tenho dúvida. Ou a gente tem um governo que avança e continua avançando, ou a gente vai lutar para defender a universidade. Eu tenho certeza que ela vai saber se defender. Agora a gente vai pegar 2 perguntas da plateia, sortear aqui, e como o Celso e a Gisele responderam no primeiro bloco, agora a Tatiana e o Ricardo respondendo no segundo. Começando com o Ricardo Rangel, que vai responder a pergunta. As mudanças climáticas serão um problema iminente para o Brasil. Por exemplo, em relação ao aumento do nível do mar e as alterações que impactam a agricultura. Como tornar o combate a esses problemas uma prioridade? Obrigado pela pergunta. Primeiro, só fazer um comentário sobre o que o Celso falou. Os Estados Unidos têm uma recessão de 1%, tem capacidade de lidar, pode investir. A gente tem 9% de déficit, nenhuma capacidade de endividamento, então esse período não vai ficar decidido. A tua pergunta, eu acho que essa provavelmente é a pergunta mais difícil da modernidade, não só no Brasil, como em qualquer país. Quer dizer, como é que você consegue ter um crescimento sustentável? Né? A gente tem bilhões de pessoas para alimentar, aqui no Brasil 210 milhões de pessoas para alimentar, a gente precisa crescer. Eu acho que ninguém tem uma resposta na ponta nenhuma para uma coisa como essa. Essa é a primeira discussão na modernidade. A outra é o fim do trabalho. Agora vai acabar. Essas duas questões tem que discutir muito. Todos os países do mundo estão se reunindo, fazendo protocolos de Kyoto, isso e aquilo, fazendo desenvolvimento. Eu seria louco se eu tivesse uma resposta aqui, na ponta da língua, para uma pergunta tão complexa. O que é importante é que todo mundo no parlamento tem que ser capaz de discutir sobre isso de uma maneira não carregada. Porque você precisa proteger o meio ambiente, você precisa diminuir o impacto, mas você precisa produzir, precisa gerar eletricidade, precisa alimentar toda essa gente. Não é simples, não. A próxima pergunta então é para a Tatiana. Qual a perspectiva da candidata em discutir iniciativas pró-ciência de forma suprapartidária? Bom, eu acho que a gente agora, para defender a causa da ciência e tecnologia, mas também da universidade, da educação, da saúde, a gente vai precisar de muito diálogo, né? Eu acho que eu tenho essa disposição para o diálogo e acho que isso é fundamental na política hoje. Quando eu organizei a campanha Conhecimento Sem Cortes, um dos objetivos foi justamente focar na pauta da defesa da universidade pública e da ciência e tecnologia para ampliar a base de apoio da campanha, para ampliar as parcerias, né, para essa campanha. E eu acho que essa estratégia hoje é muito importante para a gente avançar nessas pautas. Pautas específicas. Aliás, o Congresso Nacional está funcionando cada vez mais em torno de grupos de pressão por pautas específicas. Né? A gente vê que o judiciário, quem grita mais alto leva. Né? Então essa é uma tendência, né? Achando a gente bom ou ruim, é uma tendência que o Congresso Nacional funcione assim. E eu acho que para avançar, a gente vai precisar focar em pautas específicas. Né? Então as minhas pautas são essas e eu acho que para a gente ter conquistas reais no Congresso, a gente vai precisar de duas coisas. Mobilização da sociedade, mobilização da comunidade acadêmica, expandindo o máximo possível, né, para áreas próximas, e diálogo dentro do Congresso Nacional e a capacidade de fazer alianças em torno de pontos específicos, ainda que com divergências em outras questões. Eu acho que essa estratégia vai ser muito importante e a minha disposição é justamente essa. Então vamos para o terceiro bloco, gente. Agora nós vamos falar sobre propostas práticas para ciência e tecnologia. Acho que isso todo mundo está esperando, todo mundo gosta de ver propostas práticas. O que nós temos visto nas campanhas atualmente me lembra um pouco uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil há algum tempo atrás, que o brasileiro apoia a ciência e tecnologia de forma geral. Mais até do que em países industrializados, mas os brasileiros não sabiam, ao mesmo tempo que apoiavam, não sabiam dizer o nome de um cientista ou de um instituto de pesquisa no Brasil.
eu tenho a impressão, aqui os políticos também em geral apoiam ciência e tecnologia, né? Mas porque é uma coisa bonita, uma coisa interessante você falar, não, eu sou da ciência e tecnologia. Claro que eu não estou falando desses 4 aqui, que claramente apoiam ciência e tecnologia, né? Mas essas ideias faltam nas pautas dos candidatos e nos políticos que já estão eleitos. Então agora eu gostaria de falar um pouco sobre propostas concretas, não só sobre as propostas que vocês estão trazendo, mas também como colocar essas propostas em práticas, visto que quando vocês chegarem na LERJ ou na Câmara, vocês não vão encontrar necessariamente o apoio que vocês gostariam, né? Então, para começar falando sobre isso, eu vou convidar a Cecília Redim, que é uma neurocientista, foi professora da UFRJ, atualmente neurocientista da Fiocruz, foi presidente da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento entre 2011 e 2014, também é uma pessoa como nós preocupada com o futuro da ciência e tecnologia, e vai fazer uma pergunta para os candidatos. Obrigada, mas é realmente uma oportunidade incrível, né, de fazer uma pergunta para pessoas que estão interessadas em ciência. Então, a minha pergunta é sobre a emergência que a gente está vivendo, né? Então, ciência é uma atividade global, uma atividade competitiva, global, e que a gente atingiu um certo nível de competição nessa área. A gente realmente contribui para a ciência mundial e a gente está sob risco de perder tudo, assim, de uma vez. Então, eu acho que a gente está numa situação realmente emergencial. Toda pesquisa científica, a maior parte da pesquisa científica brasileira é produzida em universidades públicas, aumentando ainda mais o sinal de emergência que a gente está vivendo, né? Então, claro, acho que como atrair interesse privado nessa enorme capacidade que a gente tem, também acho que é uma questão. Então, a pergunta é o que vocês propõem para abordar essa questão emergencial? O que tem nas propostas de vocês para abordar esse problema? E se assessoria científica, se assessores nessa área também estão dentro dos planos de vocês? A gente vai sortear então a ordem que os candidatos vão responder. Celso Conselho. Depois desse segundo panfleto meu de campanha, eu montei uma agenda minha para a campanha. Agenda Nacional da Ciência e tem a agenda estadual do que eu acho importante. Vou resumir rapidamente aqui no que eu acho fundamental. Já consegui a assinatura de líderes partidários para votar 2 projetos importantes para mim, tentar votar esse ano ainda no plenário da Câmara. Primeiro é transformar o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, o FNPCT, em fundo financeiro. Deixar de ser um fundo contábil e passar a ser um fundo financeiro. O FNPCT tem 4 bilhões por ano e tem disponibilizado menos de 2 bilhões para a ciência efetivamente. O resto paga a dívida pública no final do ano. Se transformar em fundo financeiro, ele passa a ter uma gestão que nem a do FAT. Ele tem um ponto, está investido, vira o ano, não gasta. Ele fica aí para as estratégias desse comitê que a gente propõe que faça o gerenciamento do FNPCT. O segundo projeto meu, a pedido do SBPC e da ABC, é que 25% do Fundo Social do Pré-Sal vá para a ciência. O Fundo Social do Pré-Sal ele é composto, mais ou menos, esse ano, por 7 bilhões de reais. 37,5% vai para a educação, 12,5% vai para a saúde, 50% tem ficado para uso do governo. Nós estamos propondo que 25%, ou seja, metade disso, que fica o governo vá também para a ciência. Significaria, agora em 2018, algo em torno de 2,2 bilhões, e em 2030, no auge do pré-sal ao preço do petróleo de hoje, em torno de 6 bilhões e meio de reais. Então, seriam 2 propostas que a gente tem tocado junto com as entidades para tentar votar. E uma outra vertente
eu estou trabalhando aí junto com entidades, é reduzir a burocracia na prestação de contas dos projetos, que tem sido um problema seríssimo, né? Onde a gente está atuando nisso? Primeiro, junto com a COP e outras, só para responder minha pauta, que ela é completa. A gente fez um projeto que muda 6 leis e facilita a prestação de contas. Fora isso, nós fomos até o TCU, criamos uma comissão e estamos discutindo no TCU um conjunto de iniciativas para facilitar o parecer dos técnicos. E agora estamos conversando com o Conselho Federal de Contabilidade para que uma prova completa dentro do campo. Eu acho que a coisa mais importante de todas é a capital privado. Agora é 4% do PIB investido em ciência, mas desses 4%, 3% vem da iniciativa privada. Só 1% vem do público. No Brasil a gente tem 1%, mais da metade é do público. Então a gente teria para ficar bom dobrar o público e sextuplicar o privado. Eu acho que a coisa principal para fazer mais rápido é diminuir a burocracia, isentar a importação de todos esses equipamentos que são caríssimos, é difícil de trazer. É impossível doar qualquer coisa para a instituição pública, dar um tomógrafo para o Hospital Universitário da Feijão. É impossível, pode tentar à vontade, tem que poder fazer isso. E tem os fundos patrimoniais, eles chamam de fundo de endowment. O Fundo Patrimonial para as Universidades foi aprovado no dia 19, semana passada. A gente pode ter isso para instituições de pesquisa puramente, mas como a pesquisa já está sendo toda feita nas universidades, eu acho que isso já deve ser, não li no detalhe, mas já deve ser um enorme passo à frente. Se você tem uma instituição de pesquisa, uma universidade que tem um fundo de endowment, ela própria pode ir buscar dinheiro onde ela quiser. O problema que a gente tem hoje, tinha semana passada, é de alta centralização. Tudo que você quer fazer, você precisa ir para Brasília com um pitch para ir buscar dinheiro. Isso conecta com o que a Gisele falou antes, cada universidade deve ter o direito de fazer o que bem entender. A gente tem uma coisa muito centralizada. A gente precisa dar poder para as universidades. Se você tiver um fundo patrimonial, você vai para o mercado e faz um acordo. O Stevens vai poder dizer muita coisa para a gente sobre como é que isso funciona, como é que é a ligação da universidade com a iniciativa privada. Eu acho que é a melhor coisa, isso vai adiante. Obrigada. Antes de passar a palavra a Gisele Gomes, eu queria lembrar que a gente está recebendo ainda perguntas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre propostas concretas dos candidatos, a Renata está recolhendo os papéis. Gisele. Bom, eu tenho um panfletinho também ali com todas as minhas propostas especificadas para a ciência. E o Ricardo tem um ponto que é interessante. A gente está numa crise e a gente está sem dinheiro. E nessas épocas de crise a gente precisa focar. E a gente precisa focar onde coloca o dinheiro. Eu tenho uma preocupação muito grande que é com o risco da pesquisa. Hoje o Brasil, o principal problema da questão do dinheiro para a pesquisa não é nem pouco dinheiro, é a variação de um ano para o outro. Como é que eu faço com o meu jardim? Eu deixo o meu jardim secar? Como é que eu faço com o biotério? Eu deixo os meus ratos morrerem? A ciência precisa de um dinheiro que seja constante. Isso é ainda mais importante do que a quantidade de dinheiro. Então, essa questão dos fundos, tanto os fundos patrimoniais, nos endowments, que permitam a doação, quanto o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que independa do orçamento, é uma questão que está na minha pauta, sim. Mas a minha maior preocupação hoje é que o dinheiro na ciência está sendo mal gasto. O Brasil, ele gasta dinheiro na ciência de maneira não setorizada. A maior parte do dinheiro que vai para a ciência, ele vai via MEC, cerca de 52% para bolsas de pós-graduação e via MCT, o que pode significar uma pesquisa de qualquer área. O Brasil é um país que não é um país rico, a gente não pode se dar a esse luxo de pesquisar. Eu gostaria muito que a gente pudesse, mas infelizmente a gente não pode.
E a gente precisa setorizar para as pesquisas que são de maior relevância para o nosso país. Nos Estados Unidos, o dinheiro para a pesquisa vai para os setores. A maior parte está no NIH, para o setor de saúde, NASA, Agriculture. Então, você tem um dinheiro indo para pesquisas. A gente está num país que tem a maior biodiversidade do planeta, a gente tem um monte de coisa que a gente só tem aqui, a gente tem um monte de doença que a gente só tem aqui, e a gente muitas vezes não estuda aquilo que a gente só tem aqui e que só a gente pode estudar. Essa é uma preocupação que eu tenho quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Obrigada, Gisele. Tatiana Ronque. Bom, em termos de propostas práticas, né, eu concordo com as propostas citadas pelo Pancera, mas eu acho que a gente precisa também ir além e pensar qual é o modelo de desenvolvimento que o Brasil quer ter nos próximos anos, em que a gente sabe que a economia mundial está mudando em uma velocidade impressionante. E, por exemplo, o mundo do trabalho está se polarizando, tem várias pesquisas mostrando isso, que a gente vai ter trabalhos muito bem remunerados, muito qualificados, que empregam muita tecnologia, e trabalhos muito precários, muito mal remunerados, com baixa tecnologia. Como o Brasil vai querer se inserir nesse mundo? Eu acho que a gente precisa muito fazer essa pergunta, a gente não faz isso, a gente já teve um projeto de desenvolvimento que fez a pergunta sobre o modelo de desenvolvimento e a gente hoje não faz mais. Eu acho que isso é muito estratégico para a área de ciência e tecnologia também, porque é a área de ciência e tecnologia que vai determinar em qual desses estratos o Brasil vai querer estar no futuro. Então, a gente hoje tem instrumentos para isso, tem, por exemplo, o Marco Legal da Ciência e Tecnologia, mas não basta, é preciso que isso seja utilizado como uma política maior, como uma política nacional de desenvolvimento. Eu acho que esse passo falta. Claro que isso depende muito de quem vai ser eleito presidente da República, esperemos que não seja ele não, né? Mas é claro que o Congresso Nacional e o deputado federal têm também muita influência nisso, então a gente pode participar desse debate, principalmente sendo alguém, como todos nós aqui, da área de ciência e tecnologia, que conhece a área por dentro. Então eu acho que a gente precisa dar espaço além, né? Não se contentar apenas com a questão do investimento, isso é fundamental, mas diversificar nossa economia, sair da cadeia produtiva apenas, da dependência da cadeia produtiva do petróleo, do agronegócio, são setores em que a gente fez avanços muito importantes, reconheço, mas a gente não pode ficar dependente só desses setores. Agora nós vamos receber perguntas da plateia, né? A pergunta é para Gisele Gomes. O que deve ser feito em relação às bolsas de pós-graduação que não sofrem reajuste há alguns anos e que muitas vezes são incompatíveis com o custo de vida dos estudantes? Eu fui bolsista CAPES, fui bolsista CNPq, fui bolsista PIBIC, CNPq Fiocruz, eu sei o que é bolsa. E o maior problema da bolsa é que bolsa não é emprego, gente. Bolsa é bolsa, bolsa não paga imposto de renda, bolsa não tem insalubridade, tomou banho de poliacrilamida, só lamento. Eu já vi casos de amigos meus que se furaram com vacina e você não tem um seguro de saúde, você não tem absolutamente nada com a bolsa. E aí eu retorno ao assunto que eu falei antes, que é, hoje, ciência é basicamente focada em bolsas. E não pode ser assim. A gente precisa das bolsas, a gente precisa da pós-graduação, sim, mas a gente não pode ser somente pós-graduação quando a gente pensa em ciência. Não pode ser só isso. A questão da bolsa hoje, eu acredito que passa pelo caso da proibição de se trabalhar. A gente vai, por exemplo, não precisa ir longe, aqui na Argentina, não precisa citar um país desenvolvido, mas na Argentina um aluno de pós-graduação é permitido dar aulas, é permitido fazer consultorias, e a gente pode permitir isso, que é inclusive um ganho para a formação do estudante, que não precisa hoje trabalhar no regime de semi-escravidão, sábado, domingo, de madrugada, que o estudante de pós-graduação não precisa dormir, que é o que a gente ouve. A gente precisa trazer dignidade para a vida do estudante de pós-graduação que praticamente trabalha. Ele não está estudando. Quando você chega no laboratório, 7 da manhã e fica até a meia-noite, isso não é apenas estudo, né? Principalmente porque dali vai sair um trabalho,
um trabalho científico, muitas vezes um pedido de patente, porque a universidade finalmente, graças a Deus, aprendeu, montou os NITs, já não está mais publicando tudo, está depositando os pedidos de patente, que estão chegando bacanas lá no NPI, para serem examinados daqui a uns 10 anos, se a gente der sorte. E a gente precisa profissionalizar a ciência no Brasil, eu defendo isso com veemência. A próxima pergunta é para o Ricardo Rangel. Fala-se em política orçamentária e da junção do investimento público-privado. E quanto à dissolução do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação? Eu acho que essa preocupação em relação ao Ministério em si, a gente viu essa discussão. Eu não sou a favor da dissolução do Ministério, não. Acho que você responder só isso. Mas eu acho que a gente viu essa discussão no Ministério da Cultura recentemente. Eu acho que o que é importante é qual é a política para a ciência, não é a questão de qual é a cultura burocrática que toma conta daquilo. Se você quer fazer, remodelar o Estado brasileiro, como a gente, o Partido Novo quer, a gente acha que o que a gente faz, não vamos encontrar essa história aqui, que é longo, mas o modelo que a gente tem não faz sentido, e os custos que a gente tem não fazem sentido. A gente precisa cortar ministérios. O Partido Novo não tem uma proposta neste momento de fazer os ministérios, acha que tem que ficar uns 12 ministérios, assim. Mas o que é importante não é o nome da estrutura burocrática, é qual é a postura que o país tem em relação àquilo, seja cultura, seja ciência e tecnologia, seja o que for, qual é o orçamento que tem, e o quanto a gente leva a sério, e não o nome do burocrata estatal que cuida daquilo. São coisas mais importantes do que esta questão em particular. Tem um ministério, na cultura, por exemplo, tem um Ministério da Cultura, é uma porcaria, com orçamento que é uma porcaria, cada uma danada, o último orçamento. Que diferença faz? Poderia ser uma secretaria dentro do Ministério da Educação? Poderia. Eu não sei qual é o modelo que o Partido Novo vai propor, mas eu acho que o que é importante é qual é a política de ciência que o Brasil tem, muito mais que qualquer estrutura burocrática. A próxima é para Tatiana Roque. Como vocês podem contribuir para a desburocratização da importação de insumos para a pesquisa científica? Bom, eu acho que, do ponto de vista da desburocratização, a gente tem que avançar muito ainda, né? Principalmente no setor público. Eu acho que tem algumas... O marco legal da ciência e tecnologia foi um avanço nesse sentido, né? Mas tem algumas outras leis que travam muito o setor público, por exemplo, a Lei 8666, né? Todo mundo aqui que está na administração pública já esbarrou nessa lei. A gente tem hoje um problema seríssimo, que é o fato da responsabilização dos gestores na administração pública. Eles são responsabilizados pelo CPF, a gente viu o que aconteceu, por exemplo, em Santa Catarina, né, com o reitor. Então eu acho que a gente tem hoje um problema sério na administração pública, que já tem várias propostas sobre isso. O Brasil tem uma Escola Nacional de Administração Pública que estuda e que tem saídas para melhorar a gestão no setor público, justamente para destravar burocracias na importação de insumos e também na desburocratização da própria gestão do setor público. Eu acho que isso é um tema urgente, porque hoje em dia a gente viu o que aconteceu com o Museu Nacional, né? E essa guerra de narrativas sobre a responsabilização, a gente sabe que algo desse tipo não acontece por uma causa só. Quem disser que isso aconteceu por uma causa está errado ou está desinformado. Isso tem muitas causas, né? Mas uma das causas são problemas estruturais de gestão do setor público, e o incêndio triste, trágico do nosso museu mostra quanto a gente tem que avançar, porque, no meu entender, a solução não é OS, a solução não é privatizar, né? A gente tem um museu da língua portuguesa em São Paulo que era administrado por OS e também pegou fogo, né? Mas sim é desburocratizar e tornar a administração pública mais eficiente. Então eu acho que essa pauta realmente é urgente no sentido mais amplo, inclusive. A última pergunta desse bloco vai então para o Celso Cancera.
como os candidatos veem a possibilidade, no caso do candidato, vê a possibilidade da criação de uma lei para incentivo à ciência, como existe a Lei Rouanet para a Cultura. Pergunta do Bruno Mundi. Já existe um projeto, o deputado Rômulo Gouveia, eu fui o relator do projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia. Ela está indo para o CFC para discutir a questão aí, não do mérito em si, o mérito a gente já discutiu, mas da adequação à legislação financeira, e depois vai para a CCJ para discutir constitucionalidade. A lei existe, o projeto é bom, a gente fez um bom relatório em cima disso, e é uma das pautas que eu tenho de prioridade lá no Congresso, além do trabalho da desburocratização que a gente estava falando lá, que estão buscando agora os contadores, para conversar com os contadores sobre o relatório dos projetos, uma coisa importante, mas essa ideia de uma lei Rouanet para a ciência, ela está bem avançada, o projeto é muito meritório, e eu acredito que a gente consiga aprovar nos próximos 1 ou 2 anos. Aí não é a prioridade nossa agora, mas esses 2, 3 projetos que nós já estamos tentando votar como prioridade, com urgência, é um projeto que chega em breve no plenário da Câmara, e tenho certeza que vai ajudar muito a ciência brasileira. Bom, agora nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés de perguntas da plateia, nós vamos permitir, não? Ainda não? Calma. Sem spoiler. Eu queria agradecer muito a presença dos 4 candidatos e a participação. Daqui a pouco vocês vão ter espaço para falar mais um pouquinho, mas aí eu queria convidar agora a Dani Balbi e a Tainá de Paula, que são candidatos. Rede estadual. E aí, primeiro eu queria dar a chance. Você consegue mais uma cadeirinha? Vocês poderem sentar. E podem ficar por aqui, porque eu acho que não vai ter espaço para vocês irem para lá. Mas não tem espaço, não tem espaço. E aí, para começar, cada uma vai ter 2 minutos para se apresentar, como os demais candidatos também tiveram. Carlos, você sorteia a ordem? Os nomes delas aqui. Tainá, você pode começar? Peraí, antes de começar, deixa só o Celso tem que sair para um compromisso agora, né? E ele não vai poder ficar para as considerações finais, então talvez eu possa fazer agora as suas considerações finais. Eu quero dizer a Dani, Tainá, que não é desprezo, pelo amor de Deus. Só para não entender mal, é que eu realmente tenho compromisso na Tijuca e eu quero ir lá e cumprir meu compromisso antes que as pessoas se retirem da reunião montada para mim lá, para a gente conversar um pouquinho sobre ciência. Estou à disposição do setor, quando tiver debate pode me chamar, espero encontrá-los todos lá na Câmara. E Tatiana, já fizemos algumas ações juntas, é uma boa parceira de luta, e acho importante e meritório o debate. Uma boa noite a todos. Eu vou deixar o meu boletim aí. Vocês têm uma letra, meu número é 1301. Obrigado. Obrigada, Stevens. Muito bom estar aqui, cientistas e pesquisadores. Meu nome é Tainá de Paula, sou arquiteta urbanista, especialista em patrimônio cultural pela Casa de João Cruz. Fui pesquisadora da casa, sou mestre em urbanismo, estabanada. Sou mestre em urbanismo pela pós-graduação do ProUrb-FRJ, também uma referência para mim. Me formei e fiz graduação na Universidade Federal Fluminense. Atualmente eu coordeno um projeto de pesquisa chamado Projeto Brasil Cidades, coordenado pela professora Emília Maricato, e eu coordeno o núcleo Rio de Janeiro, aqui no estado, fazendo justamente debates sobre desenvolvimento urbano e econômico, quais os caminhos da pesquisa na minha área, que é a área
urbanismo e do planejamento. Acho fundamental a gente pautar a ciência e a tecnologia, na verdade, em todas as candidaturas, mesmo as que não sejam diretamente ligadas ao campo da ciência, mas é fundamental a gente fazer start com uma possível bancada da ciência, aqui no caso do Rio de Janeiro, comigo, com o Danibaldo e outros amigos que não estão aqui, não puderam comparecer. É fundamental a gente falar de inovação, mas também falar de responsabilidade científica, que é um tema que a gente debate, como é que a gente fala de função social dessa ciência, dessa tecnologia que é produzida, e é um pouco nesse lugar que eu vou responder as questões e encaminhar um pouco das reflexões que eu vou trazer aqui. Meu número é 5013, espero que a noite seja potente. Obrigada, Tainá. E a Danibaldo tem 2 minutos também para se apresentar. Boa noite a todas e todos. Queria cumprimentar aqui a SBPC, professora Jéssica, professora Débora. Queria agradecer enormemente o espaço, o convite. Meu nome é Dani Balbi. Sou professora da Rede Pública Estadual e professora da Fiocruz, da Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio. Sou formada e graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz mestrado nesse período. Fui membro de uma pesquisa que discutia responsabilidade social e literatura. Sou doutoranda em literatura pela mesma universidade, bolsista do CNPq no mestrado, atualmente sou bolsista do CNPq, também integro o núcleo de pesquisa literatura e processo social. E acho que a nossa candidatura fala muito de educação pública, de investimento em ciência, tecnologia e inovação, principalmente nesse momento dramático da história nacional, que a gente precisa recompor o orçamento público e, mais do que nunca, pensar em saídas para a crise do Estado que passem pelo investimento em ciência e tecnologia, ciência básica, que é aquilo que a universidade produz e é aquilo que só investimento público a universidade pode produzir. Nesse sentido, a nossa candidatura tem proposta direta para as universidades estaduais, com potencial de pensamento para a gente desenvolver o Estado do Rio de Janeiro, um desenvolvimento econômico que seja também um desenvolvimento humano e social. Pensa a FAPERJ, a vinculação e a dotação orçamentária da FAPERJ, também viveu a crise dos últimos anos, crise de repasse, crise política, enfim, é um pouco com isso que a gente está aqui disposto a discutir. Obrigada a todas e todos que compareceram. A gente trouxe um cientista convidado para conversar com elas duas, mas eu também queria dizer que se a plateia tiver alguma pergunta sobre ciência no estado do Rio de Janeiro especificamente, também a gente continua recolhendo perguntas. Então, quem vem contribuir agora para essa conversa é o Gerson Lima Silva, que é biofísico da UFRJ. O Gerson é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências para o Avanço da Ciência em Países em Desenvolvimento, que é atuais, e da Academia Nacional de Medicina. Ele recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico, que é concedida pela Presidência da República, primeiro na classe de comendador e depois na classe de Gran Cruz, e ele atuou como diretor científico da FAPERJ ao longo de 15 anos, de 2003 a 2018. Gerson, obrigada por ter vindo. Bem, em primeiro lugar, parabenizar aos organizadores, Steve, sem dúvida. Eu acho que esse debate é extremamente importante, então eu vou seguir aqui o tempo, me deram 3 minutos. Então, como vocês devem saber, Tainá, eu durante 15 anos eu estive como diretor científico da FAPERJ. E, na realidade, o Brasil, na verdade eu vou falar do Rio de Janeiro, mas quando a gente fala do Rio de Janeiro, a gente tem que o Rio de Janeiro é uma parte importante do Brasil, só na produção científica da ordem de 20% a 22%, no mínimo. E aí também aproveito para pegar o gancho com a discussão anterior. A ciência sim cumpriu o papel, mas eu duvido que tem algum índice, chegou até a posição 13º, a gente compara, quando a comunidade científica conseguiu chegar na produção de conhecimento, chegar na posição 13º, agora caiu para 14ª. Em algumas áreas nós somos no 3º ou 4º, na área de doenças negligenciadas,
em Zika, a gente chegou a ser o segundo em qualidade, provavelmente o primeiro do mundo. Ou seja, na verdade a ciência já provou o seu papel. E desde 2003 houve uma expansão grande, né, dos sistemas de fundações estaduais de amparo à pesquisa. Há exemplo que já tinha a FAPESP, que é a única que eu diria que consegue cumprir a sua missão de Estado amplamente, né, e sem interrupções. No caso da FAPESP, nos últimos anos, viveu vários períodos, né? Viveu um período em que se cumpriu os 2% da arrecadação líquida do Estado. Depois, todos viram que, junto com a crise do Estado, nós tivemos apesar, não foi só a crise, né, mas além de ter a diminuição da arrecadação, não se cumpriu os 2% constitucionais. Ou seja, se o Estado tivesse crescido como deveria ter crescido, a gente teria chegado a perto lá da FAPESP, a FAPESP também teria crescido, né? E o que a gente viu foi cair a 1/3. E, felizmente, a Zika ocorreu antes, porque senão, se tivesse ocorrido daqui a 2, 3 anos, não ia encontrar a comunidade, os nossos equipamentos, toda a parte da ciência do projeto funcionando muito bem. Ou seja, são da ordem de 450 e 500 milhões de reais, ou seja, é 1/4 a 1/5 da folha mensal do Estado de pagamento dos servidores. Ou seja, não é muito dinheiro, mas o Estado, na hora de escolher as prioridades, e aí, já caminhando para o final, sempre lembro, né, de uma conservadora americana, que era a Nelly Woodard, filantropa, que quando o Nixon queria diminuir o orçamento da NIH, ela falou: olha, se você se você acha que a pesquisa é cara, você vai pagar a doença. E eu acho que é isso que a gente vai pagar. Se a gente fica aqui só fazendo as contas, eu concordo que a gente tem que chegar lá e chegar na inovação. A gente vem fazendo isso com múltiplos exemplos, como o pré-sal, como a Embraer, como as pesquisas nas diversas áreas, contribuições que os pesquisadores têm dado para o clima. O brilhante trabalho que foi feito junto com o IDOI, a Academia Brasileira de Ciência, que gerou um livro de 400 páginas sobre o projeto de ciência para o Brasil. Ou seja, a gente tem que realmente, e vocês como parlamentares, principalmente no nosso Estado, a gente não quer ter essa simetria. Ou seja, o Estado do Rio agora tem um orçamento da sua fundação que caiu a 1/3, e significa quase 15 vezes menos que a Fundação de São Paulo. E a nossa produção ainda não é 15 vezes menor do que a de São Paulo. Então, eu quero ver como é que vocês vão endereçar isso na LERJ, já que tem outras também prioridades, infelizmente algumas que não são muito republicanas. Obrigada, Jéssica. Carla, você sorteou quem é o primeiro a responder? Dani. A gente milito na NPG desde 2012, né, quando eu entrei no mestrado, na base da NPG, fui diretora da NPG, e o tema da FAPESP sempre foi um tema caro, né, quando a gente começa a atrasar o pagamento das bolsas de nota 10, que já são o primeiro sintoma de que uma crise anunciada viria. Hoje a FAPESP, né, constitucionalmente, o Estado do Rio de Janeiro deve investir 2% da sua arrecadação, da sua receita tributária líquida na FAPESP, o que não é suficiente para acompanhar já o grau de desenvolvimento das pesquisas que são feitas no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem aparelhos de pesquisa muito grandes, que exigem muito investimento, metade é gerida pelo sistema federal e outra parte, inclusive para que nós possamos continuar avançando, deve ser gestada pelo Estado do Rio de Janeiro, que tem responsabilidade, inclusive se beneficia economicamente do desenvolvimento dessas pesquisas. Então, acho que além de auditar a legislação que obriga a vinculação de 2% da receita líquida, a gente precisa avançar e propor que 3% não só da arrecadação tributária, mas da receita total do Estado seja diretamente investido no desenvolvimento de ciência e tecnologia e inovação, para que nós possamos responder à necessidade e às demandas que o Rio de Janeiro, como polo de desenvolvimento nacional, polo privilegiado, polo inclusive responsável em nível nacional por dar saídas e soluções pragmáticas, saídas e soluções interessantes para o desenvolvimento do território nacional, possa ser cumprido. A gente precisa de articulação, precisa inclusive nesse processo discutir quais são as medidas que vão incrementar, né, além do pagamento de bolsas e além do funcionamento
determinados laboratórios. Vamos discutir como é que a gente pensa um orçamento que cresce proporcionalmente, que deve crescer proporcionalmente ao longo do tempo, e pense outras constituições, só para concluir, outras formas de incremento direto e indireto do orçamento de gestão do Fundo Geral de Ciência. Vou passar então para a Tainá de Paula responder. Primeiro, agradecer a introdução. É importante a gente falar que a gente teve muito avanço no campo da ciência e da tecnologia nos últimos anos, é inegável. Se a gente for falar que hoje, né, a gente teve um crescimento aí de quase mais de 7 milhões de postos de estudantes universitários no país, a gente fala de 18 universidades construídas nos governos petistas, a gente obviamente fala de crescimento desse nosso setor. Mas, obviamente, a gente tem um gargalo no Estado do Rio de Janeiro, fala de problemas, né, principalmente no que se refere a fomento, que é, obviamente, fundamental o gargalo que a gente tem hoje. Eu referendo aqui, obviamente, a ideia do INEA de subir, a gente fazer um incremento aí para 3% do orçamento total, mas é importante a gente falar também da construção de um fundo estadual de fomento, com certeza intersetorial, de ciência e tecnologia no Estado do Rio de Janeiro, que seja alimentado não só pela receita bruta, mas, por exemplo, por que não, parte da receita de setores produtivos que porventura possam ser cadastrados à luz de uma lei à luz de uma lei estadual que paute o incremento de receita sendo investido nesse conceito, nesse fundo. Fundo esse que deve ser gerenciado, que deveria ser gerenciado, eu quero muito ser construtora desse projeto de lei, de um conselho de ciência e tecnologia estadual que seja composto, por exemplo, por todas as universidades estaduais. Se a gente for falar de UERJ, UES e UENF, que estão totalmente deslocadas do ponto de vista orçamentário do Estado, por que não colocar na mão do peso dessas universidades a gestão do orçamento referente à ciência e tecnologia? Falar também que a gente precisa colocar um peso no orçamento para a tecnologia, mas também atrelar ao orçamento de educação. Se a gente for falar que existem vários polos tecnológicos desenhados para as universidades estaduais que não foram implementados, e da onde vem esse recurso, como é que a gente cria um parlamentar para conseguir construir esse repasse de pesquisa? Obrigada. A gente vai fazer perguntas da plateia agora, uma pergunta para cada uma, tá? A Carla está sorteando as perguntas. Primeiro, Tainá, para responder. O Estado é mais que sua capital. Como apoiar pesquisa e divulgação científica na região metropolitana e no interior do Estado? Casa muito com a proposta que eu estava terminando na última pergunta. Se a gente fala de polos de desenvolvimento e polos de inovação tecnológica atrelada à ciência e tecnologia e às universidades, a gente está falando da possibilidade de interiorizar e tirar da capital esses polos tecnológicos. Se a gente for falar da produção de sal de Cabo Frio e a existência de um polo tecnológico lá, e a existência de uma universidade lá, né, com um polo tecnológico, obviamente, a UF de Rio das Ostras não dá conta do potencial de pesquisa de ciência e tecnologia que ela poderia ter, porque ela não tem recurso nem para as aulas de graduação, que sabe investimento em pesquisa. Se a gente for falar de projetos de universidade de Campo Grande, né, na Zona Oeste, a Universidade da Zona Oeste, a gente fala também de um descolamento também grande orçamentário de outras universidades de, teoricamente, mesmo porte, como o UERJ principal, se a gente for falar de Unirio e as outras universidades federais, o impacto é muito maior. A gente precisa equilibrar e equiparar a realidade orçamentária das universidades estaduais com as universidades federais que estão colocadas hoje. Não que as universidades federais tenham um grande fomento e um grande subsídio, não é isso, mas a realidade das universidades estaduais é gravíssima. E se a gente for falar de atração de empresas, atração de polo tecnológico, atração de novos polos industriais, por que não essas universidades e a pesquisa dessas universidades pautarem as empresas que vão ser atraídas para uma construção de uma pesquisa mais orientada, baseada com a pesquisa que está sendo produzida na universidade?
Outro ponto, pegando os meus 5 dias finais, você não pode perder de vista como é que a gente faz o controle social dessa pesquisa. A gente fala pouco na escala da extensão universitária. A extensão universitária é fundamental para a gente ser um grande termômetro na porta de entrada da sociedade civil no espaço universitário. Como é que a gente faz também uma amostra de orçamento para a extensão? Vocês acham que a ciência no Rio de Janeiro é elitista e exclui determinados grupos sociais? Como vocês avaliam isso em relação a pessoas negras e LGBTI+, no A pergunta vai vir para mim, né? Certamente, a ciência no Brasil ainda é elitista. O projeto original das universidades é para atender a população da elite, para conseguir gerir, inclusive, recursos e implementar um grau de exploração do mundo do trabalho aprofundado, que mantém a nossa importante tradição escravocrata. E a gente precisa avançar, né? A UERJ, que é a universidade mais popular do estado do Rio de Janeiro, foi pioneira na adoção de ações afirmativas para a reversão do racismo e combate à herança escravocrata. Eu sou uma mulher transexual, tenho orgulho de ser uma mulher transexual, doutoranda, pesquisadora, e um dos nossos programas, das nossas linhas mestras, é entender que o projeto de cidadania se efetiva a partir do aprofundamento da democratização das estruturas que são as universidades, né, e as agências de pesquisa, e todo o aparato que rege a pesquisa no estado do Rio de Janeiro, se a gente ampliar as ações afirmativas. E aí a gente consegue, inclusive, garantir com que as universidades tenham um incremento do seu orçamento. Então, nesse sentido, a gente pensa, né, em aprofundar as ações afirmativas para a população negra do estado do Rio de Janeiro, aprofundar o debate sobre assistência estudantil permanente e implementar a ação afirmativa para pessoas transexuais que têm a população LGBT e falam com conhecimento de causa, são as pessoas que mais sofrem, alijadas do processo de inserção e integração social. Então, discutir reserva de vagas para pessoas transexuais, não só nas universidades, na nível de graduação e em nível de pós-graduação, mas também nas Politécnicas, que são também um lugar em que a gente pode investir em ciência e tecnologia, iniciação científica, e podem também ser respostas produtivas, potentes e positivas para a ciência e tecnologia no Estado. Bom, muito obrigado a todos os candidatos por mais essa rodada de perguntas. Antes de passar para o encerramento, eu gostaria de mostrar para vocês o que eu trouxe aqui, que foi um caderno chamado Políticas Públicas para o Brasil que Queremos, que é um documento redigido pela SBPC, que foi baseado em reuniões que aconteceram no Brasil inteiro, com ampla participação da sociedade científica, da população, com propostas concretas para políticas públicas voltadas para direitos humanos, educação básica, saúde, comunicação. E eu gostaria de dar esse caderno de políticas públicas, eu trouxe para cada um de vocês, e também uma carta, que é uma carta de compromisso para candidatos ao Legislativo em defesa da ciência, tecnologia e inovação, que foi redigida também pela SBPC. Essa carta está disponível no Observatório das Eleições da SBPC, e caso os candidatos tenham interesse e estejam de acordo com as propostas que estão nessa carta, vocês podem enviar um e-mail para eleições2018@sbpcnet.org.br, e nós da SBPC iremos divulgar no nosso site, todas as nossas mídias, que vocês estão de acordo com essas cartas. Então, eu peço que vocês não só leiam, mas que também divulguem, passem adiante para todos os candidatos das suas legendas, seria muito importante para mim. Aí, agora eu passo a palavra para o Chico e fazer o encerramento. Gente, obrigado. Eu acho que a proposta do evento era basicamente de poder integrar e começar a criar o que seria uma bancada. Assim, você está tirando desvio até e então, a proposta era essa, de juntar pessoas que têm ideologias talvez diferentes, mas que todas estejam convergindo para a ideia da ciência como algo crucial para o nosso país, independente do posicionamento político. Assim. Então, agora, para o encerramento,
cada um dos candidatos vai fazer seus comentários em até 3 minutos e agradecer e comentar o que quiserem nesse período. A gente começa Tainá. Bom, primeiro, agradecer novamente o espaço, é importante a gente estar aqui junto para fazer essa discussão. Falar que a gente precisa criar uma agenda coletiva potente a partir do 1º de janeiro de 2019, eleitos ou não. Acho que a reconstrução do país vai ser muito dolorosa e acho que todos os campos que estão colocados aqui, do direito e da esquerda, têm consenso com isso, que a gente precisa fazer uma agenda de reconstrução do país a partir do golpe que a gente tomou. Que essa agenda... Essa agenda precisa obrigatoriamente priorizar os mais pobres, os que mais foram afetados por essa lógica do golpe, essa lógica do desmonte, que é um desmonte institucional, que obviamente impactou o nosso setor de uma forma muito cruel, estatal. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente fala de desenvolvimento econômico que está alinhado e atrelado ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento científico e ao desenvolvimento também que vai pautar a própria construção do Estado do Rio de Janeiro, uma nova agenda urbana, uma nova agenda econômica, e uma nova lógica de soberania, cidadania e quase que civilidade, né? A luz do coiso que anda aí, nessa onda fascista que assola o país. No estado do Rio de Janeiro, a gente obviamente precisa fazer fortalecimento das universidades estaduais. Nesse primeiro momento que a pesquisa, a ciência e a tecnologia estão totalmente atreladas aos espaços universitários, às instituições universitárias, como é que a gente cria uma construção de polo científico, polo universitário, polo de desenvolvimento econômico, que é uma coisa que a gente precisa falar muito, principalmente nas áreas mais afastadas, não só no município do Rio, mas no estado do Rio de Janeiro como um todo, como é que a gente pauta novas cidades melhores daqui para frente, a partir da ciência, a partir da tecnologia, a partir de polos universitários que orientem e ordenem uma nova lógica urbana, a partir, obviamente, da minha preocupação, a gente não ter uma construção pautada no desenvolvimento econômico nas cidades e nos territórios. Isso é construído. A pobreza é facilmente visível a partir desse acirramento da luta de classes que a gente encontra. Outra contribuição que a gente precisa fazer, claramente, criar uma lógica quase que, vou ser bem sincera, o refis da ciência. A gente precisa fazer uma lógica de exonerar futuras empresas que têm interesse em fazer investimento em pesquisa e como é que a gente organiza esse orçamento a partir dessa lógica de reorganização fiscal e tributária a partir, prioritariamente, do espaço que a gente quer fomentar, que é ciência e tecnologia. A gente precisa tirar recursos, não sabemos se vamos conseguir ter os 3% do orçamento, mas eu acho muito pouco. Se a gente está falando de melhoria de transporte, melhoria do saneamento básico, outras agendas que atrelem uma agenda de desenvolvimento social, acho que precisa voltar. Tenho não acho, tenho uma convicção de que um caminho mais acertado para a gente desenvolver o potencial produtivo do Estado do Rio de Janeiro é apostando em educação, ciência e tecnologia. E nesse sentido é importante reafirmar que não há contradição com a democratização da ciência, com a democratização do acesso à educação pública de qualidade, do acesso à universidade, com o desenvolvimento. A gente precisa, primeiro, auditar o governo do Estado para que ele invista. O obrigatório são os 25% em educação e os 2% em ciência e tecnologia, com o horizonte da ampliação de 2 para 3, não só da arrecadação tributária, mas da receita total do Estado, que já apresenta um montante um pouco mais significativo e a gente pode discutir paulatinamente à medida que a gente for desenvolvendo e apresentando novas possibilidades de investimento concreto em ciência e tecnologia. Acredito que as FATECs, que são a rede que oferece formação técnica e científica no âmbito da pesquisa no ensino médio ainda,
são também uma chave importante para a gente pensar a dotação de recursos para a ciência e, a partir daí, a gente reformular as FAETECs e pensar numa proposta bastante semelhante do que são os institutos federais e pensar em como as FAETECs podem responder concretamente às potencialidades produtivas de cada macro e micro região do estado fluminense. Esse é o representante que a gente propõe, né? E reinvestir na UERJ, garantir a existência e a ampliação da UESO, da UENF, né? Pensar como é que a gente constrói, a partir do novo marco regulatório da ciência, as relações entre a universidade, como a universidade ela produz pesquisa básica em todo o mundo, a carga da universidade é e como é que a gente pode garantir que essa pesquisa básica possa entrar, se transformar em ciência aplicada, como é que ela pode se transformar em ciência internacional e se construir como inovação. E inovação para entregar, obviamente, receita para o Estado, para que o Estado cumpra com a sua função principal, que é promover o bem-estar social e econômico e humano da sua população. Tenho absoluta convicção de que só a luta da vida, eu sou a Dani Balbi, 6580. Obrigada, gente. Bom, eu resolvi sair da minha zona de conforto e me candidatar porque eu tenho a convicção de que nós estamos vivendo um momento muito complicado no Brasil. Um momento de profunda crise. Uma crise que não é só econômica, mas também econômica, uma crise econômica grave, mas sobretudo uma crise moral. Aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos ex-governadores presos por corrupção e corrupção grave. Ou seja, a gente precisa discutir o que nós queremos como sociedade. Não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro do pagador de impostos. Esse dinheiro é nobre. Esse dinheiro deve ser gasto sempre com muito cuidado. Principalmente porque quem mais paga imposto são as pessoas mais pobres. Um medicamento que custa R$10, R$3,40 é imposto. 5 quilos de arroz que custam R$10, R$1,10 é imposto. Dinheiro de imposto a gente tem que gastar com muito cuidado. E no Brasil a gente gasta dinheiro de imposto fazendo grupos de trabalho, fazendo comitê disso, comitê daquilo, fazendo relatórios de burocracia, porque a gente não confia nas pessoas. E a gente precisa aprender a confiar. Quando eu era criança, a gente dizia assim, sua liberdade vai até onde vai a liberdade do coleguinha. Liberdade com responsabilidade é um dos valores do mundo. A gente precisa aprender a confiar, inclusive no cientista, e punir aqueles que cometem ilegalidades com firmeza e dureza. Porque a gente não pode, a burocracia, ela pune a priori os honestos. Com medo, para que a gente não precise punir aqueles que de fato são desonestos e precisam ser punidos. A gente está num momento de crise fiscal, o dinheiro é pouco e a ciência é nobre. E a gente precisa aprender a gastar esse dinheiro, que é pouco, com qualidade, com a desburocratização e com foco. Essa é a minha proposta. Eu sou cientista de formação, eu trabalho com patentes, tenho à minha frente um gargalo enorme, que é a questão das patentes, do atraso das patentes que é gigante e que precisa ser resolvido. Eu me chamo Gisele Gomes, eu sou um nome novo de um partido novo, porque não dá mais para a gente aguentar com a velha política que está lá fora e que se elege para um novo mandato e depois ainda vem pedir voto para o filho, como se a gente fosse uma monarquia governada por condes, viscondes e marqueses que sequestraram o nosso Estado e o nosso Brasil. O meu número é 3021 para você que liga para o Rio. Muito obrigada. Bom, gente, eu tenho aqui uns adesivos, depois eu posso distribuir para quem quiser. Ciência sim, ele não. E a gente está chamando um evento na escadaria da Biblioteca Nacional, sábado, 14h30, para a gente fazer um bloco dos cientistas contra Bolsonaro. Juntando as e os cientistas
artistas e as mulheres que foram quem conseguiu barrar a ascensão do inominável, do atraso do povo. Então, eu queria agora falar um pouquinho da minha campanha, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. O sistema político brasileiro se fechou para impedir o desejo de renovação que vem das ruas desde 2013. Então, pessoas que são novas na política só contam com o apoio das pessoas que acreditam na nossa proposta. Então, eu preciso da multiplicação da campanha, de apoio, de divulgar minha proposta para os amigos, conhecidos, colegas, estudantes. E no PSOL, a gente tem uma situação hoje que a gente deve eleger 6 deputados. O Freixo é nosso puxador de voto. Já tem 4 que já estão praticamente eleitos. Eu estou na briga real pela 5ª e pela 6ª vaga. A minha campanha ampliou muito para além da ciência, está na educação, está na cultura, está na saúde. E eu tenho chances reais. Então é muito importante nessa eleição ficar atento à 5ª e à 6ª vaga do PSOL pelo seguinte motivo, 3 motivos. 1, com a reforma política do Cunha, hoje em dia a gente precisa de um mínimo para se eleger. Então, se todo mundo do PSOL votar na legenda ou votar nos puxadores de legenda, o PSOL pode perder a 5ª e a 6ª vaga se não tiver 2 pessoas que tenham no mínimo 15 mil votos. Isso é uma tragédia, porque significa que a esquerda pode perder umas vagas para um partido qualquer, inclusive do Coiso, daquele que tenha maior quociente eleitoral. Então, para evitar que isso aconteça, é preciso votar em mim. Com isso, vai ter 2 outras vantagens. Uma é a seguinte: vai ser muito feio também se o PSOL eleger 6 deputados e só uma mulher, que é uma das que já está dentre as que já estão eleitas. É preciso uma segunda mulher na bancada do PSOL, que sou eu. E ainda tem o terceiro motivo. O PSOL é um partido democrático que tem várias forças em disputa, que tem correntes, que tem uma luta política interna. Eu faço parte de um setor do PSOL que quer mudar o PSOL, que quer que o PSOL dialogue mais com a sociedade, que quer que o PSOL seja um partido de esquerda, íntegro, como sempre foi, mas que seja mais realista, que tenha propostas concretas, que faça uma frente com outros partidos, que queira governar e chegar ao executivo. Para isso, é preciso fortalecer esse setor do PSOL, votando em mim. Tatiana Roque, 50-10. Eu acho que a gente está no momento de saber que tipo de país a gente quer ser. Ninguém falou sobre isso. Se a gente quer continuar sendo um país adolescente para sempre, se a gente quer ser um país adulto, se a gente quer entender que ciência é muito importante, que o orçamento precisa ser respeitado, porque esse país quebrado não vai funcionar, não vai dar muito problema. A gente tem que entender que segurança é uma coisa importante, não é um valor de direito. A gente tem que entender que a educação é importante, ensino básico. Não só a universidade, mas eu só falo sobre a universidade, a portaria do ensino básico, o projeto social e a questão do esporte está muito mais ligado ao ensino básico do que a qualquer outra coisa. A gente tem que discutir principalmente que tipo de legisladores, que tipo de políticos nós temos. Eu ia perguntar ao Celso, e a gente ia ter perguntas entre nós, infelizmente ele saiu. Mas o Celso foi nomeado para a FAETEC pelo Sérgio Cabral, virou deputado federal com o PCA, virou ministro do Eduardo Cunha, as contas foram reprovadas pelo TCE na FAETEC, ele apareceu em 2 operações da Lava Jato. Que tipo de político nós queremos ter? Eu gostaria de perguntar a ele como é que ele se sente por aqui de voto, porque eu não tenho nenhum problema em relação a isso, totalmente ficha limpa. Meu nome é Ricardo Rangel, sou candidato a deputado federal e meu número é 3000. Muito obrigado. Gente, obrigado a todos. Eu queria fazer um agradecimento especial, para chamar para Catarina, Leandro, Carmen. Foi um prazer receber você. Obrigado. Mas com ela sim. Com a...
Vai ser difícil botar todo mundo. Organiza que tá. Ih, tem que juntar mais. Gisele!